O professor Duda Trevisani conversa agora com os nossos convidados. O novo telefone da TV Prevê para participar da entrevista é o 3206-1213. Ligue para a gente. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Boa tarde, professor. Tudo bem? E aí? Como é que está a Câmara lá? Já passou os piripaque que aconteceram lá por causa da vitória do Faria Neto ou ainda continua os piripaque lá? O Mariano já me deu duas cotoveladas aqui já. Já me deu duas cotoveladas aqui o Mariano já. O bom de fazer o programa do Raul é isso. Além da inteligência dele, ele é divertido, né? E aí, tá como é que está lá? O Faria foi aprovado já nas duas reuniões que ele participou ou ainda ele está aprendendo ainda? Ele é jovem, né? Não, o Faria é tranquilo. O Faria, além de tudo, ele é amigo da gente, né? Acabei de fazer uma revisão nos olhos dele agora há pouquinho. Ele não cansa de falar na tribuna, né? Não, está fazendo só propaganda. Ele está ganhando cincão. Cada vez que ele abre a boca para me elogiar lá, ele ganha R$5. Ele fala assim, Faria. Ele fala assim, professor, Raul, não preciso mais de luz, olha, tô vendo aqui. Tá contente lá. Tá bom. Mas agora a questão agora é ele pegar a dinâmica lá do fluxo da coisa lá e a experiência dele, né, tem condição de tocar o negócio com afinco. E na mesa ainda é composta ainda por mais dois experientes, né? O Mariano está na mesa, o Sandro permaneceu na mesa, né? Presidência, então é tranquilo. O que o Faria erra, o Sandro assopra. Pronto. Não vai ser problema isso, não. Ô Raul, explica isso para a população de Bauru, que eu escuto umas conversas por baixo do pano. A esposa da Gazeta foi como secretária do governo. Então o boato aí é que o Rodrigo vem para o PV, porque no PV precisa menos votos para se eleger deputado federal do que no PMDB, e que o Rodrigo vai para candidato a deputado federal, você vai como candidato a prefeito, que já está amarrado esse esquema. O que tem de verdade nisso? Por enquanto, nada. Nada. Mas é claro que as pessoas que estão de fora começam a fazer leituras, né, do processo. Se o Rodrigo quiser vir para o Partido Verde, vai estar aberto, né, vai ser muito bem-vindo, né? Mas não existe nada de concreto em relação a nada disso, né? Nada. Mas é um sonho que às vezes pode acontecer. Eu acredito que o Rodrigo vai ter a capacidade de aglutinar os votos da cidade de Bauru em cima do deputado federal. Em qualquer partido que ele estiver, ele vai conseguir ter esse poder, né? Eu acho. Mas independente do PV também, existem outros partidos. O próprio Mariano, o partido seu também teve uma cota menor, né, de votos. Agora, se o Rodrigo estiver num partido sem ser no PMDB, eu, fazendo a leitura hoje, ele sai eleito de Bauru. No PV. No PV ele sairia eleito de Bauru, só com os votos dele da cidade de Bauru. Porque eu acho que o Rodrigo vai conseguir aglutinar esse monte de paraquedistas que vem buscar votos na cidade, vão ter menos espaço. Talvez a campanha comece a ficar meio cara para eles, eles acabam desistindo de vir buscar os votos aqui. Porque a hora que você tiver um candidato que as pessoas reconheçam como candidato da própria cidade, né, em 100% da sua totalidade, vai ser ótimo. Né? O que aconteceu na última eleição? Nós tivemos aí, acho que 140 mil votos da cidade foram para fora. Né? Foram para fora. É muita coisa. Nós podíamos ter eleito 2 deputados federais, não o fizemos. Com o orçamento impositivo agora, Bauru ia ganhar muito com isso. Né? A saúde de Bauru. Né? Por parlamentar. Então, 2 deputados aí, nós teríamos pelo menos, cada um pondo 8 milhões aí, pelo menos na saúde. Na nós saúde, tínhamos 16 milhões de reais na saúde, né, nos próximos 4 anos da cidade. Faz uma diferença brutal, gente. Entendeu? É importante que vocês comecem a se conscientizar que votar nos candidatos da cidade faz a diferença. Entendeu? Você tem como cobrar, né? E não tem outro argumento. É um pedaço de bolo, é um bolo onde cada um tem direito a um pedacinho. Ninguém vai ficar pondo azeitona na empadinha dos outros. Mariano, será que os caras, isso que eu falei é verdade mesmo? Raul, candidato a prefeito, Rodrigo, deputado federal, Gazeta, deputado estadual. Olha, professor, como bem disse o Raul, o cenário está sendo montado, né? A situação ela está sendo colocada às mesas agora, as peças estão se movimentando. A gente tem que reconhecer que são os meninos bons de voto, né? Os partidos estão se fortalecendo, né? Eu acredito, assim como o Raul, que o Rodrigo tem um potencial muito grande para ser o deputado federal da nossa cidade depois de muitos anos. Eu acredito nisso, independente do partido que ele estiver. É claro que se estiver num partido
como o PV, como o PDT, que necessite de uma quantidade de votos menor, fica mais fácil. Mas eu acredito também que mesmo no PMDB, ele possa vir a ter a quantidade suficiente de ser o nosso novo deputado federal. Mas você é amigo ou inimigo? Você está jogando o promotor em cima da administração municipal? Não, professor. Num TAC do DAI aí para ver o vazamento de água em Bauru, ou realmente esse vazamento de água é um escândalo? Professor, eu sou muito franco, eu sou muito claro. Antes de eu ir falar com o Dr. Fernando Marcelo Helena, quem eu deixo um abraço, eu falei com o prefeito Rodrigo sobre o que estava acontecendo. A origem da representação e do requerimento que fiz ao promotor foi por conta dos vazamentos internos nas residências e a cobrança, no meu modo de entender, ilegal da taxa de esgoto. Foi essa a representação. E numa conversa informal, falando dos vazamentos e do pós-vazamento, que é quando o DAI vai e conserta, que ficam as crateras no asfalto da nossa cidade, sugeri ao promotor que pudesse fazer alguma coisa nesse sentido, e o algo que a promotoria tem é o TAC. Então foi essa a sugestão dada. Acredito que precisa ser feito alguma coisa, professor. O vazamento é um precisa absurdo. Ser feito 47% de perda quando de a água. média nacional é 30%. E tem lugar que tem 10%, 15% de vazamento. Mas, quer dizer, realmente é um escândalo o vazamento. Aí soma-se os vazamentos de rua e soma-se as perdas, né, Raul? Exatamente. Que são direto na produção. Agora eu da vi água e na um captação. cara, professor inclusive. Eu não economizo, mas olha a cabeça tacanha desse professor. Ele sabe para quem que eu estou mandando esse recado. Falando assim, Raul, professor, hein? Não, o DAI com esse vazamento, eu não vou economizar água, porque tinha que ter resolvido, tirar... Uma coisa não tem nada que ver com a outra. Rapaz. Cada um fazer a sua parte. O professor falar isso, olha, é uma coisa, entendeu? Mas eu acho, viu, Duda, esse negócio de água, eu acho... Respeito aqui a posição do Mariano, acho que é uma forma de pressionar, né, Mariano? Sim. Mas o que é importante, nós acabamos de pagar um plano diretor de águas, né? Então nós temos um plano. E esse plano diretor de águas, se ele for seguido, é mais que suficiente. Nós não precisamos ficar judicializando as medidas da prefeitura. Por isso que eu sou contra esse tipo de medida, né? Não ter que judicializar. É claro que se você tem o gestor seguindo uma norma técnica, não tem por que judicializar. Agora, se não seguir a norma técnica, o vereador acaba tendo que partir para essas atitudes. Mas, Raul... Mas eu acho assim, olha, 50% de vazamento é um escândalo. É um escândalo. Quer dizer, nós poderíamos, então, ter outra cidade como Bauru com o mesmo tratamento que está aí. É um verdadeiro escândalo. Eu fiz essa conta, Duda, ano passado. Dava 83 mil metros cúbicos de consumo diário na cidade. Quer dizer, nós não tínhamos uma capacidade de armazenar em torno de... Não dá 50% de capacidade de armazenamento. Se nós não perdêssemos essa água e aumentássemos a nossa capacidade de armazenamento, você teria água guardada nas caixas d'água gerais em torno aí de mais uns 50 a 51 mil metros cúbicos por dia. Ou seja, qualquer quebra que tivesse na rede, a pessoa não ia sentir, Mariano. Sim. Não ia sentir. Fora isso, nós temos que estimular a população da cidade a ter uma reservação pessoal maior. Né? Porque cada morador gasta em torno de 250 mudar litros. Mudar o hábito mesmo, não adianta. Além disso, mas vai gastar, Duda, 250 litros por pessoa numa casa gasta. Se a pessoa não acreditar nisso, ele vai ter falta de água. Então, 4 pessoas vai gastar uns 1.000 litros por dia. Uma reserva maior. Agora, se você puder economizar, melhor. Se você tiver 2 caixas d'água na sua casa, você dá tempo do DAI consertar qualquer vazamento, sem você perceber. A cidade de São Paulo está economizando, ele diminuiu o consumo de água em São Paulo. Mas porque está mexendo no bolso das pessoas. Claro, né? mas que seja no bolso, melhor aconselho. Você está com o olho vermelho? É ter sol? Não, isso aí o Mariano deu 2 cotoveladas em mim aqui, que fez eu chorar aqui de dor. Aqui, ó. Se for ter... Não, você está Se precisando for ir no ter hospital. sol, eu curo ter sol. Tem que recomendar um oftalmo bom para ele, viu? Então, na verdade, eu tenho uma acne rosácea, tenho um pouquinho de blefarite. Não, mas está um pouquinho... Não, mas ela dá tersol. E eu ainda tive que fazer uma viagem ontem à noite ainda, que meu filho se formou em oftalmologia, ele recebeu o diploma lá em Campinas. Então eu acabei fazendo um bate e volta ainda ontem, acabei dormindo um pouquinho menos, aí o olho sente rapidinho. Não foi a cotovelada aqui, não. Eu só queria falar
da questão da judicialização também, eu não sou favorável, apenas sugerir, porque acredito que está demais a situação. Quando você fala do plano diretor de águas, concordo plenamente, nós até cobramos juntos que o DAI possa colocar isso como uma regra e seguir para e passo essa situação. Só que acontece que em 2005 nós tivemos um estudo parecido com esse que foi nos mostrado agora e nada foi feito, professor. Então, a preocupação é essa, que daqui a 10 anos a gente venha, ou outros atores venham estar falando desse estudo que foi feito agora em 2014. Então, por isso que eu acredito que um TAC seria uma boa medida, para comprometer a gestão do DAI em ter que fazer, em obrigar a fazer. Mas o gozado da história, né, aquele que foi engenheiro do DAI lá, o Coaraci, né? Logo que começou a crise, ele ligou, eu trouxe ele aqui na TV Previm. Ele foi o primeiro que falou isso, né? Ele virou e falou assim, Bauru não tem problema de água, Bauru tem vazamento. É verdade. Dizer, o Batalha ainda é suficiente para a água ele de tem Bauru. Os técnicos falam que o problema com algumas válvulas de retenção de pressão resolveria em 50% o número de vazamentos da cidade. Essas válvulas custam em média R$400 cada uma. Então, 50%, quer dizer, cairia para 25%. O vazamento fica dentro da média nacional. Nós temos que trazer para 15. Claro, Se é para 15, a partir de 30 a gente consegue pleitear a verba federal. Federal. A partir de 30% para investimento. Até isso é importante, Dudu, que o Mariano acabou de falar, né? Para você poder pedir investimentos a fundo perdido, você tem que fazer a sua parte. Tem que Nós fazer estamos fazendo a nossa parte. Né? Começa por aí. Já tenho cheio de perguntas aqui já. Vamos lá ver alguma. Vamos ver. O Jackson da Bela Vista. O secretário de Desenvolvimento poderá contar com a Câmara Municipal para trazer novas empresas para a cidade sem que sejam criados obstáculos? Aí ele faz outra pergunta, mas respondam rápido. E a estação ferroviária será remodelada? Não tem projeto nenhum para a estação ainda, né? Nada. Veja só, vamos por partes. A primeira pergunta dele. Segunda-feira nós fizemos uma manifestação já na Câmara em relação a isso. Nós criamos na Câmara Municipal um plano de atração, né, de investimento. O PAI. E criamos... PD. Plano de Desenvolvimento. Um plano de desenvolvimento industrial. Dando incentivos fiscais para as empresas se instalarem aqui. Aí veja como é complicado o serviço público. Nós temos aí várias empresas da cidade que foram abertas em corredores comerciais na cidade, né? Ditos corredores comerciais. A prefeitura catou esses corredores comerciais e mandou isso para a Câmara Municipal. A Câmara aprovou de pronto. O promotor público teve uma ação, né, de alguns munícipes que não concordaram com alguns corredores comerciais, e aí mandou para a Câmara por quê? Tem que fazer as audiências públicas primeiro para poder aprovar esse tipo de situação. E nós estamos aguardando isso há meses. Então faço a cobrança aqui novamente. E vou fazer toda segunda-feira, Mariano. Certo. Perguntar para o Faria Neto, o prefeito já mandou? Assim como ele mandou para o Conselho, pode mandar para a Câmara também, para a gente já ir discutindo. O que é esse grande problema que o Mariano acabou de falar? Eu tenho uma empresa aqui na Comendador da Silva Marta. Levei 3 anos, Mariano, para conseguir a aprovação a nível federal. Todo mundo reclama. 3 anos. Aí eu estou com o alvará bonitinho e comecei a participar das licitações a nível Brasil. Me caçaram o alvará, porque foi caçado o corredor comercial da Comendador da Silva Marta. Aí eu não posso participar das licitações. Então, como que você quer que uma empresa venha para a cidade com uma insegurança desse tipo? Então, se eu tiver que sair dali, como falaram para mim, eu vou sair da cidade, entendeu? O empresário vai pensar dessa forma, Dudu. Nós não podemos ser tão amadores para fazer uma situação dessa, entendeu? Tem que mandar para a Câmara, a gente discute. Se o Conselho, se tiver que passar pelo Conselho da cidade, ótimo. A gente pode chamar o Conselho, vamos discutir junto, né? Por que ficar com tanta burocracia em coisa pequena dessa? Hoje eu estou muito engraçadinho. Agora, você é prefeitável, o Purininho é prefeitável. Se ele trouxer muito desenvolvimento para Bauru, quem ganha é o Purininho, ganha a eleição. Como é que fica aí? O Raul vai ser altruísta, pensar na cidade, ou vai pensar no Raul? Se o Purini resolver todos os problemas... Talvez estejam juntos, professor. Um prefeito, outro vice. Por que não, né? Aí tá lançado. Olha só, se o Purini fizer todas essas propostas,
Você pode ter certeza que a Câmara vai ser a primeira a aprovar. Nós nunca brecamos nada nisso. Pelo contrário, tentamos dar até mais incentivos fiscais para isso. Você até votaria no Purini para prefeito. Mas pode ter certeza, ganharia meu voto. Eu acredito que com o Renato, tendo a experiência de Câmara que tem, de tudo que já passou e sabe do que acontece na Câmara, pode fazer deixa eu aproveitar de fazer um apelo para o Purini. Se o Purini estiver ouvindo a gente, Purini, já que você está aí pertinho do Rodrigo, que é só subir uma escada, né? Já pega, vai para o terceiro andar, né? Peça para ele mandar os corredores comerciais para a Câmara. Urgente. Vamos ver se depois do Carnaval a gente já começa a discutir isso. Boa ideia. Né? Boa ideia. Deixa eu só falar uma coisa, vou parar um pouquinho com as perguntas aqui. Vocês ouviram o presidente do PT, o discurso dele ontem na televisão? O Rui Falcão? Não vi. Eu também. Olha, eu senti vergonha de ser brasileiro, viu? Sinceramente. Esses caras que acham que a gente é tonto. O cara que tem delação premiada falou que deu dinheiro para o PT. Claro, ele tem que falar que não, ele é o presidente do PT. Mas os termos, esse bandido, chamando o cara de bandido, eu vou pôr ele na cadeia. E quem falar do PT vai para cadeia também. Mas sempre fizeram isso, Duda. Sempre fizeram isso, rapaz do céu. Que hora que nós vamos ser nação? O cara começa a querer bater. Quer jogar todo mundo na vala comum, exatamente, né? Todo mundo na vala comum. É só deixar, veja só, você deixou a polícia trabalhar de forma... Olha, ontem eu me senti enojado, sinceramente. Tem. Agora, ficam fazendo medidas assim, aquelas medidas mais impopulares possíveis, né? E sem sentido, como nós já falamos aqui da outra vez, né? Você diminuir a pensão... Mas é tanto escândalo que não tem... A pensão agora, por morte do todas as medidas. Aí eles começam, tem que fiscalizar desde a época do Fernando Henrique. Claro que tem que fiscalizar desde a época do Fernando Henrique. Se a Petrobras fazia lá, vê quem está no rolo, enfia problema. Penaliza todo mundo. Mas isso não justifica, né? De vagabundo. Você vê o que é a empresa que construíram no mundo inteiro? Todas essas empreiteiras que construíram. Todas as obras que esses países fizeram com dinheiro brasileiro, foi todas as empreiteiras do Brasil, Camargo Correia, Andrade Gutierrez. E muitas vezes eles terceirizam para as menores, eles acabam fazendo só o lobby. Pouca vergonha. E quem paga o preço, professor? Passar o Brasil a limpo, viu? E quem paga o preço? O trabalhador. Com essas MPs, acabaram penalizando todos os trabalhadores. Seguro-desemprego, pensão... 3,30 na gasolina. 3,30 no combustível. Ó, Maria Luísa do Estoril. Eu tenho uma tia que mora na quadra 5 da rua Machado de Assis. Teria a possibilidade de passarem aqui para dar uma olhada na sujeira no local, do lado direito da rua? É um prédio abandonado, com muitos dejetos na calçada. Eu gostaria de uma força dos vereadores. Machado de Assis? Qual que é Machado de Assis? Machado de Assis é nos altos. Nos altos que cruza. É. De lá para cá. Anotou aí? Anotei. Machado de Assis, quadra 5. Maria Luísa. Você vai ter 2 vereadores. Você vai também, Maria? Vamos juntos. Não tem como, não. A dona Neuza do Centro. A dona Neuza sempre pede essa iluminação. Coitada da dona Neuza. Sobre a iluminação da rua Araújo Leite, quadra 855. As lâmpadas estão queimadas há 2 meses e devo ter no mínimo uns 15 protocolos de reclamação para a CPFL, pois a prefeitura diz que não é responsável. Agora é. E as quadras 7 e 9 também estão com as lâmpadas queimadas. Cadê a fiscalização? Professor, eu queria falar um pouco disso rapidamente. Nós estamos com esse problema sério de iluminação na nossa cidade. Essa munícipe cobra várias vezes, inclusive já me cobrou no ar aqui também. E a CPFL não fez nada. Imagina agora, Raul, isto vindo para a prefeitura. Se a gente não se preparar, se a prefeitura não estiver preparada, já não estiver pensando num futuro. Imagina o caos, vamos pegar isso como exemplo. Imagina o caos que pode virar a questão de iluminação pública na nossa cidade, professor. Nós não estamos preparados. E não há uma discussão séria sobre isso. Nós já tentamos chamar isso na Câmara, mas nós não ouvimos respostas que venham ao encontro da necessidade da população, pensando num futuro próximo, ali. Ou melhor, acho que num presente, né? É num presente, porque nós já está sob gestão da Prefeitura. Eu recebi ontem, Mariano, eu estou na Comissão de Fiscalização e Controle agora, então tinha um processo lá para ser arquivado sobre taxa de iluminação e os valores que são pagos de 2014 e 2015. Como o município me chamou a atenção para um fato que é interessante, Duda,
como que nós pagamos essas lâmpadas para a CPFL? Tem reloginho para medir? Provavelmente não. Então a gente paga isso provavelmente por estimativa. Agora o munícipe chega aqui e fala assim que Araújo Leite está queimado há 2 meses. E nós estamos pagando isso? Tem algum índice de desconto em cima da possibilidade de queima? E quando dá os apagões, quanto tempo fica parado? Então, agora é a hora, como a gente vai ter que tomar conta disso, nós temos que começar a mapear e ver como que é feito esse desconto, se tem desconto, se não tiver, nós vamos ter que, nós enquanto Câmara Municipal, pedir o desconto adequado, porque tem falhas. Se o sistema tem falhas... Se não teve o serviço, você não tem que pagar. Não tem o serviço, não posso pagar, não vou pagar a energia que não estamos recebendo. Então, ainda vai ter mais esse detalhe com esse problema que ela está levantando aí. Agora, a troca dessas lâmpadas vão ficar agora por conta do município, né? Está sendo uma fase de transição. Eles vão ter que treinar os funcionários do município, né? Que vai ser a Secretaria de Obras, né? Para poder fazer essas trocas de lâmpada. Eu vi um negócio na internet, não sei se vocês viram, eu não me lembro direito. O cara tinha ligando no negócio de água em São Paulo, que não tinha água na casa dele. E os caras diziam que só podia ter na hora que para ele economizar a água, baixar a conta. E você viu isso daí? Ele falou, mas como é que eu vou economizar se não tem água? A água está zero na minha casa. Me dá o desconto completo. Mas não é assim, não. É assim, se eu não tenho água nenhuma. Ele fala mais ou menos isso. Mas, meu Deus do céu. É um absurdo. Ó, essa pergunta inteligentíssima do Reginaldo aqui, ó. Boa tarde, professor e convidados. E eu já vou até emendar, antes até de falar. Tem países como a Inglaterra, por exemplo, que outros países, Suécia, o vereador não tem salário. E alguns cargos até deputado não tem. O Reginaldo coloca isso. Diz ele que tem uma campanha na internet muito divulgada no jornalismo da TV Cultura, em apoio ao fim do político profissional. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Quer falar primeiro? Olha, não tem problema não. Olha, Reginaldo, é uma discussão séria, que eu acho que tem que ser travada de uma maneira muito sensata, mas a gente não pode ser movido, acredito, pelos maus políticos. Infelizmente, professor, o que acontece, e a grande mídia dá, e tem que mostrar mesmo, são os escândalos, os roubos, as falcatruas, tudo isso que acontece a nível Brasil, a nível Estado e a nível do município. Mas existem no meio desses aqueles que querem fazer o bem. Eu acredito nisso e a Câmara Municipal nossa é um exemplo disso. Não, mas eu acho que o Reginaldo está colocando por essência. Ele coloca assim, né? Sim, mas... Qual a vantagem e qual a desvantagem se os políticos não fossem profissionais? Quer que eu dou minha opinião primeiro? Posso dar a minha primeiro? Para ver Pode, vai. Vamos ver se coincide. Eu acho o seguinte, se o político não tivesse salário, você não ia poder exigir dele, por exemplo, que ele trabalhasse também no horário que você quer. Com certeza. Então nós teríamos que, por exemplo, Câmara Municipal teria que funcionar à noite, teria que ser uma participação por altruísmo e de forma partidária. Ponto, né? Agora, depois que você entra lá dentro, você percebe que o volume de trabalho não é tão pequeno assim. Não é. Não é só você ir à noite lá, participar de uma reunião. A burocracia do serviço público, ela acaba travando se os vereadores não aprovar isso, não aprovar aquilo, entendeu? Porque é uma fiscalização constante do executivo. Então seria um problema a ser resolvido. Eu, por exemplo, se as sessões da Câmara fossem à noite, né, para mim era muito melhor, porque eu com o meu trabalho, eu tenho dividendos muito maiores do que os dividendos que me são oferecidos lá na Câmara Municipal. Seria ótimo para mim, né, não seria problema nenhum. Agora, nós não podemos tirar o mérito, né, da participação mais efetiva daqueles que podem dedicar um tempo maior à Câmara Municipal, né? Então, tem várias comissões, tem reuniões, as pessoas vão atrás, reúnem com os vários segmentos para poder sair dali uma elaboração de projeto. Aí eu não sei como que ficaria essas pessoas que iriam se dedicar. Com certeza nós teríamos uma participação menor, não tinha tanto candidato assim para disputar a eleição de vereador. Eu acho que ganha E provavelmente demais. Os aposentados iriam Ganha trabalhar demais. mais. Né? Eu vi lá em Goiás agora, não sei se foi para juiz ou para deputado, R$3.000, eu vi ontem na Globo, de auxílio moradia. Aqui em Bauru não tem isso. Já falei isso em outras oportunidades. É um absurdo. Aqui em Bauru não tem isso. O vereador em Bauru ganha menos
do que os funcionários da casa dentro da Câmara Do que Municipal. alguns Vários, hein? Vários. Funcionários da casa ganham bem mais do que os vereadores. É um absurdo, né? E não tem nenhuma O benesse. salário hoje de um deputado é 1/4 ou 1/3 das verbas que ele tem. Até que o salário não é muito, ganha 10 mil, 12 mil. Agora, para deputado eu concordo. O deputado ele chega a mais de 90 mil reais o salário de um deputado, quando você conta todas essas verbas aí. Verdadeiro absurdo. Com certeza, Reginaldo, você teria um menor número de candidatos, né? E as pessoas que já estivessem aposentadas, com mais altruísmo, que tivessem tempo disponível para poder participar. Porque aí você ia arrancar, né? A pessoa do trabalho dele é mais difícil. Tem lado positivo e negativo. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Por isso falei que é uma discussão complexa que tem que ser tratada com muita calma, né? O Pedro Valentim está aqui. Vamos lá, Pedro. Olha lá, o Pedrinho, olha lá. Tem que bater no Mariano. Bate no Mariano, deixa eu quieto. Quando aqui, ele Pedro. começa assim, vereadores, porque vem paulado. A população tem consciência que se deve economizar água e a luz. No entanto, também tem a convicção que esta escassez é falta de planejamento e investimento dos governos em todas as esferas. Eu até falei isso hoje já. Quanto a acionar o promotor da cidadania e patrimônio a respeito dos vazamentos de água na cidade, o vereador Fabiano Mariano tem a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara, que permite processar os maus gestores. Concordo com o Pedro. Não precisa mandar tudo para o colo do Ministério Público. O Pedro, ele deve ter lido tudo isso daí, né? Pedro, você leu tudo, mas você sabe, Pedro, você está falando, mas você sabe como funcionam as coisas aqui na Câmara. Você sabe como funciona a política nossa, você sabe que você acompanha os trabalhos da Câmara, você que é um frequentador assíduo da Câmara, as nossas cobranças, as nossas lutas. E, infelizmente, as coisas só andam na base da pressão aqui no nosso município. Por isso, foi uma sugestão, Pedro, não foi uma judicialização, foi uma sugestão ao doutor Fernando que ele possa cobrar o DAI também nesse sentido, para que esse caos que está acontecendo no nosso DAI seja resolvido. A gente tem cobrado. Mas vamos aproveitar que o Pedro tocou no assunto. Nós tocamos que existe o plano diretor de águas, né? Sim. Foi mostrado para todos os vereadores um plano interessantíssimo até. Então o que teria que fazer? O DAI pegar o plano diretor de águas, traçar isso em metas de investimento em curto, médio e longo prazo, mandar isso para a Câmara em forma de projeto de lei e nós, vereadores, aprovarmos isso como meta a ser seguida, não importa o presidente que passar dentro do DAI. Né? Então, isso vai de encontro com o que o Pedro falou. Quer dizer, a nossa força estaria nesse sentido, nós fazer essa cobrança que nós já o fizemos, inclusive. Com certeza. Né? O receio, Pedro, é o que aconteceu com o plano que foi apresentado em 2005. Nós ficamos 10 anos, o plano dizia assim, até para a população poder entender. O plano de 2005 dizia assim, professor, em 2014 ou 2015, o município de Bauru terá que fazer racionar água. O que aconteceu? Está racionando. O plano estava correto e não foi feito nada de efetivo. Então, é nesse sentido as nossas cobranças. É para mostrar para o DAI que estamos de olho, vamos cobrar. As pessoas que montaram o plano são pessoas técnicas. Eles vieram, investigaram, etc. Então, nós temos os dois lados para atacar. O principal hoje é atacar os vazamentos. É a setorização dos setores. É colocar as bombas de redução. Você pega lá na Bela Vista. Você acredita que quem está, às vezes, debaixo da caixa d'água ali na Bela Vista, na Carlos Marques, acaba ficando sem água, debaixo da caixa d'água, e o que está lá embaixo, né, na Rua São Paulo, acaba recebendo água. Porque está lá embaixo, tudo por causa do problema da pressão. A gente vê tanto escândalo no Brasil, aí a gente entende até por que queriam tirar o poder do Ministério Público de mover ação, né? Quer dizer, que verdadeiro absurdo. Claro que às vezes há exagero, e tudo que tem. Pode até alguma coisa ser exagerada, mas 99% do que a gente vê é um político. O Ministério Público, geralmente, ele só entra na jogada quando a coisa está muito descambada mesmo. Eu vou dar um outro exemplo aqui para o Pedro, para você ver, Pedro, e a população ver que as coisas, mesmo com o TAC, as coisas não funcionam. Nós temos um TAC já há muitos anos, que é o TAC do tratamento de esgoto, que ele já foi prorrogado por várias vezes, mesmo o Ministério Público
cobrando nesse sentido, o TAC foi prorrogado por várias vezes. Então, não é simplesmente uma pressão da Câmara, é um compromisso que tem que ser assumido. Mas é diferente. Né? Pedro é Pedro, Paulo é Paulo. O tratamento de esgoto é 100 milhões. E acertar essas válvulas, eu garanto para você que não gasta 5. Vai mais. Vai quanto? Vai mais. 10. 265, acho que foi solicitado. Foi mostrado, para fazer o que o plano diretor, a diretriz do plano diretor, é mais de 250 milhões de reais. Agora, não resta dúvida que setorizar em setores... Não, para acertar tudo. Para acertar tudo. Eu estou falando para acertar esses vazamentos aí. O que vai sobrar, Claro, o que vai sobrar do dinheiro que está lá no tratamento de esgoto era suficiente para E não tem iniciar ninguém o processo. fazendo, né? O vazamento continua. E não tem ninguém fazendo. E as pessoas ficam realmente estupefadas, porque aí o cara vem num vazamento na rua, na quadra 3, está vazando ali, ele vem com a ordem de serviço. Aí ele chega com a equipe aqui, tem outro vazamento um poucos metros para cima, ele não pode ir ali para cima porque não tem a ordem de serviço. Agora, quer dizer, tinha que ter alguém na gestão disso, Mariano, falar assim, ó, liga pro fulano lá, alguém pode subir lá e vai já tratar Já isso. vou resolver, claro, logística. Você economiza tudo. Economiza tudo, entendeu? Então tá Tempo, faltando dinheiro. isso aqui, ó, essa logística aqui. Por que você vai deixar vazar lá em cima, perder mais água, se você já está com a equipe ali? Entendeu? Não tem sentido, não. Tem que ter a ordem de serviço. Então, Protocolo. Tal do protocolo. Então tem que ter alguém fazendo essa ponte. Ó, a dona Maria Luísa, ela volta e ela fala, Duda, é a quadra 15 e não a quadra 5, entre Antônio Alves e Araújo Leite. Então mude as anotações de vocês. Eu vou aí. trocar o óculos do Duda, viu, dona Maria Luísa? Quadra 15. Já trocamos. É que porque eu falei que eu sei benzer Tersol, ele já se vingou, né? Mas você sabe como é que eu receito para os meus pacientes Tersol? Que eu faço para eles? Porque o Tersol é uma glândula chamada glândula de Meibomic, que os cílios se orientam nesse sentido aqui. Em cada abertura aqui entre os cílios tem uma glândula que secreta um muco para ajudar a lubrificar o olho, uma gordurinha. Por calor. Quando entope, você tem que produzir calor para a glândula dilatar. Né? Sabe como é que é a minha Por simpatia? isso que a simpatia toda... Eu faço, manda fazer assim, ó. com o dedo mesmo? Com o dedo e põe em cima. Exato, é o calor. Minha avó que ensinou isso, era É o batata. dedo, é o rabo do Eu gato, morava que no falava, sítio. né? Aliança. Eu Mas morava tem que tá no quente, sítio. Mas tem que estar quente. Sabe o melhor jeito? Você pega um ovo, você cozinha ele. Aí ele tem massa, então ele fica bastante tempo morno. Você enrola no paninho e fica segurando em cima. É uma compressa quente, É, pode com o barata, você dedo, ainda ó. pode comer o ovo depois. Ó, se quem tem Tersol, escreve dele e põe em cima, assim, ó. É calor, É produzir batata, calor. Ó, João da Vila Garcia. Isso daqui. Pergunta dele é pequenininha. Falou, vereadores, e o viaduto? Pronto, tá, pergunta para vocês. Começa essa. Bom, o viaduto eu acho que já foi um grande feito. A prefeitura municipal, né, a pessoa do Rodrigo falou assim, não, nós vamos terminar o viaduto. Acho que já tinha que fazer isso. O viaduto é meu, né? Ele é meu, por que eu tenho que ficar esperando essas construtoras? Uma alça. Hã? Uma das alças, né? Uma das alças, eram 3 alças. É, O projeto é de uma das 3 alças. Né? E pasmem você que esse viaduto está projetado desde o Nuno de Assis. Desde o Nuno de Assis, a hora que eu vi isso, eu achei absurdo, né? Aí O Tidei falou isso Tidei aqui na começou. TV Prevê, Então, logo que ele defendeu. então veja só, o viaduto vai estar terminando-se uma alça através dos custos da prefeitura. A construtora que entrou lá é que nem fazer reforma, né? Conforme ela foi entrando, foi tendo serviço para fazer. E ela foi pedindo os reajustes e a prefeitura não concordou. Acabou dando no que deu. Agora, recentemente, teve um vazamento lá que pode acontecer em qualquer situação, pode ter vazado perto do viaduto, podia ter vazado em qualquer outro asfalto colocado em outro ponto da cidade. Mas a verdade é que o grande problema do viaduto hoje, o promotor entrou, né, com uma ação pedindo um laudo técnico para poder passar carro em cima desse viaduto, porque são mais de 20 anos, né, que a obra ficou ali parada. Então existe essa dúvida do ponto de vista técnico. Não, queriam fazer mão dupla também. Mão dupla, exato. Que eu acho até correto, viu? Uma mão só ali, não sei se Mas aí que precisa um laudo técnico. Então, o mas laudo é necessário. Eu acho que você poderia... Se for só mão única também quer o O laudo laudo também? é necessário, né? Agora, Pelo tempo mas que diz ficou que parado. aonde Se ele tiver mão deitou... única com 2 carros aqui, é Mas uma coisa escuta, mas de lá diz que pra cá. aonde ele deitou ali perto do fórum, diz que está tudo afundando, está rachado. Houve um problema de tubulação lá. Então, esse é o problema da Foi um tubulação, problema de de vazamento, galeria, né? de vazamento. Mas aí Acabou isso aí afundando. resolve. Isso aí é problema que a prefeitura fez lá por baixo de cano, de água, vazamento de água.
O problema é que agora nós temos que pegar uma empresa, que a empresa que construiu já está fora, tem que pegar uma empresa para dar um laudo dizendo assim, pode pôr a carga X, Y, Z em cima desse viaduto que ele não vai cair. Você vai conseguir uma outra empresa para falar isso agora? Não vai conseguir. Para ela dar esse laudo, ela vai cobrar o olho da cara de Bauru. Raul, pode escrever. Eu já fiz a sugestão para o Rodrigo, na questão do viaduto Mauá aconteceu isso. Eu sugeri para ele agora também. Quem veio fazer o laudo do que deveria fazer no viaduto Mauá e depois, na garantia que o viaduto Mauá fosse suportar o peso, foi o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, que é ligado ao governo do estado, que é um custo muito baixo. Uma ideia boa. Que é um custo muito baixo. Então poderia o IPT vir aqui, solicitar o IPT e fazer esses testes todos. E se porque quiser, são 17 anos parado, uma empresa que pega, que vai fazer uma reforma, não termina essa reforma, a prefeitura vem e faz, ou seja, são 3 pedreiros eu acho que o IPT não entra nessa fria. O IPT existe para ele dar laudo naquilo que está funcionando, para ele falar, está perigoso ou não está perigoso. Mas é isso que nós queremos. Sim, mas ali não está funcionando. Mas se for para funcionar, abre lá que eu passo em cima. Tem que funcionar. Eu passo, se você não passa em cima, eu passo. Eu não tenho medo de passar em cima daquele viaduto. Mas o IPT trabalha com isso também, Duda. Eu não tenho a menor, foi construído. A menor dúvida disso. Tomara Deus. Eu tenho certeza que funciona. Agora, em termos de 2 mãos, uma mão só, o carro que está indo, se for 2 carros daqui, ou se vai um para lá e vem outro de cá, o peso é o mesmo. O problema que eu vejo em fazer mão dupla ali é se tiver um problema de um dos carros quebrar em cima do viaduto ali, pode... Eu acho que é o único, mas fora isso, não, mas isso em todo suporta, lugar, né? Todo lugar viaduto. Mas isso, assim. Com certeza, se pegarmos o projeto do próprio viaduto, ele deve estar lá escrito no projeto, né? A prefeitura deve ter isso, qual é a carga que ele suporta. E as pessoas sempre, elas hipertrofiam o cálculo, né, Duda? Já prevendo isso. Se todos os carros estiverem parados em cima, qual é a carga que eu vou ter? Tenho certeza que eles têm isso. Agora, pode passar caminhão em cima, até que carga, deve estar previsto tudo isso no projeto. Sim. Nós temos que talvez ter acesso a isso para poder resolver. É uma outra boa demanda para a gente tocar também, né? Depois que caiu aquele viaduto lá em Belo Horizonte... Aquele que o caminhão passou ou não? Caiu sozinho? Caiu sozinho. Agora, já pensou o receio, professor? Da empresa ou do IPT, qualquer um falando, não pode trafegar. Aí complicou tudo. Já pensou? Mas não. Tem que implodir o viaduto? Se for por uma questão de segurança. Aí busca o Rivelino lá em São Paulo, o Rivelino dá uma bolada no viaduto, derruba o viaduto. Pelo menos uma bicicleta dá para passar em cima, não é possível. Não é possível. Moto, bicicleta, pelo amor de Deus. O nego não quer fazer a feira livre lá? A feira livre do viaduto. Não pode entrar de carro lá, só põe os ambulantes lá, ué. Pô, que bonito que fica, tudo lá em cima, né? Vamos lá comprar. Pelo menos iluminado vai estar. Eu acho melhor a gente fazer a sugestão que eu já dei há 2 anos ali na Câmara, que já que o viaduto está até bonitinho ali, do lado, atrás da SEMA ali, tem aqueles barracões da rede. Ali poderia ser um mercadão municipal. Eu não vou nem falar outra vez. Pior que esse viaduto não vai resolver nada do jeito que está lá. Só vai descarregar lá naquela rua da Falcão e está todo mundo desgraçado por lá. Ali vai travar. Vai travar tudo. Aí vai travar ali. Ali trava. Vai travar ali. O Iso Filho falava isso. Esse viaduto não leva nada a lugar nenhum. Como é que ele falava? Quando ele não fez, todo mundo dando cacete nele, que ele não terminou, ele falou, olha, teria que fazer as obras complementares, que é muito mais caro que o viaduto. Porque ali vai descarregar, só você vai passar, vai descarregar numa rua e vai congestionar a rua ali. É um problema, vai ser um problema. Bom, já estamos aí com 45 minutos já de programa. Mariano, mais alguma coisa? Professor, agradecer a oportunidade mais uma vez da TV Prevê, dos funcionários, sempre muito carinhosos com a gente, do professor. E sempre que for convidado, a gente estará aqui à disposição para responder os questionamentos, falar sobre as nossas atividades, receber as críticas e aquelas que forem construtivas, a gente assimilar e poder colocar em prática para melhorar ainda mais a nossa atuação. Muito obrigado. Doutor Raul. Eu queria comunicar aos munícipes que o PV está assumindo aí a SEMA, né, a Secretaria do Meio Ambiente. Nós colocamos lá a Lázara Gazeta, ela é esposa do Clodoaldo Gazeta, é uma bióloga, tem um currículo invejável na área, e a ideia é que a gente consiga, né,
montar também, a exemplo de ter lá um plano diretor de águas, Mariana, nós tenhamos também um plano, né, de meio ambiente para a cidade. Né? E discutir não só com os 2 vereadores do PV, mas assim que a gente tiver acesso a todas essas ideias, nós queremos levar para a Câmara Municipal e discutir com mais 15 vereadores, com mais 15 cabeças. Né? Aí você consegue desenvolver um projeto, e um projeto que fique para ser executado a curto prazo, né? A longo prazo, e também para o futuro a gente poder ter uma coisa um pouquinho mais decente. Eu tenho um número, Mariano, que em Bauru tem pelo menos umas 600 praças. Né? Quer dizer, se a gente conseguisse desenvolver só em cima do que já tem área reservada, a área verde que nós vamos ter na cidade já é enorme. Sem contar na arborização urbana, que a gente precisa começar a retornar as árvores no plantio nas calçadas. Todo mundo sentiu agora nesse último verão, esses dias atrás aí, Bauru chegou a bater a 40 graus aqui nas ruas. Né? Se nós tivéssemos um arvoredo, né, em todas as ruas, pode ter certeza que isso seria bem menor. Enquanto você falava isso, eu comecei a pensar. A primeira cidade que me veio na minha cabeça foi Buenos Aires, com aquele monte de praça. Mas não precisa ir em Buenos Aires, vai em Jaú. Jaú é muito mais bem servida de árvores do que Bauru. E foi um secretário do PV que fez executou. Então, a importância é a gente ter essa conscientização, né? Começar a fazer com que as pessoas tenham incentivos também para plantar a sua árvore e fazer a manutenção delas. Não adianta também só plantar e deixar morrer. Ah, morreu. Não, você tem responsabilidade pela árvore que vai estar na sua frente da sua casa. Nós temos que começar a bater em cima disso. E, fez isso a nível da cidade como um todo, em 4, 5, 6 anos você tem um arvoredo fantástico na cidade toda. Com certeza. Né? Professor, só para finalizar, queria, aproveitando a fala do Raul, desejar sucesso a Lázara, né, que possa aí fazer um bom trabalho e contribuir com a cidade e o meio ambiente, ao Grilo, na CEPLAN, que está assumindo agora, e ao Renato Purino também na Secretaria de Desenvolvimento, que os 3 possam aí contribuir com a nossa cidade. E para finalizar, falando da questão do TAC, foi apenas uma sugestão no intuito de que o DAI possa agilizar e melhorar essa questão dos vazamentos e depois do tapa-buraco que o DAI deixa e acaba criando erosões na nossa cidade. Isso aí. Doutor Raul, foi um prazer recebê-lo, viu? Foi nosso, Duda. Maria, obrigado mais uma vez. Bom, eu estou ansioso para esperar esse povo tudo ir para a cadeia aí, porque se começou na época do Fernando Henrique, manda tudo para a cadeia, porque no mundo está sendo colocado isso, nos contatos que a gente tem. É o maior escândalo da história do mundo. O mundo nunca viu, em época nenhuma, o montante de dinheiro que se desviou da Petrobras. Era a 6ª empresa do mundo, né? Hoje é a 30ª. Olha, eu sinceramente eu queria ser otimista. Eu não vejo futuro para a Petrobras. Eu vejo, Duda, se ela conseguiu suportar tanto roubo, esse monte de ratazana em cima dela, eu também vejo. A hora que você arrancar essas ratazanas, falamos disso na Câmara segunda-feira, tenho certeza que a gasolina vai cair o valor. Viu? Tem um outro fator. O petróleo fez assim, hoje o petróleo está sendo vendido a $50. E o petróleo brasileiro é um petróleo difícil de tirar, é petróleo de águas e águas profundas. Tem um custo maior. $100, é o dobro do preço que é vendido o petróleo hoje. Então hoje... Onde você leu isso, Duda? Minha imprensa mundial aí, imprensa direta. Você não sabia disso, não? Não sabia. Se for isso daí, é isso complicado. Aí. Nenhuma empresa particular suporta isso. Para tirar o petróleo brasileiro é $100. E o petróleo hoje os Emirados mantêm... Por barril? Por barril. Não pode ser, Duda. O petróleo não estava nesse valor de mercado antes? Estava 80 antes. Hoje ele está 50. Mas como é que o Brasil trabalhava com déficit já então? Trabalhava com déficit então? Com déficit, por isso que está aí. Mas tem que ser muita maluquice. Entendeu? Não, mas eu falo para tirar o petróleo do pré-sal, de águas profundas. É $100 o custo para tirar. Nas profundas. Nas profundas, claro. Então, é o grosso do nosso petróleo, é água profunda. Então tem que parar com isso, entendeu? Não adianta que você só vai perder. Olha, eu só vou... Tá montadinho, mas só vou tirar daqui na hora que tiver bom, eu ter uma reserva. Né? E hoje o petróleo no mundo está $48, $50 do barril. Só para você ter uma ideia. Eu adoraria que isso ficasse mais barato, porque o que nós temos de fontes alternativas de energia, que poderiam estar muito mais bem desenvolvidas, né?
Pô, eu vi carro sendo tocado a água, né? Porque faz a molécula, ele separa o hidrogênio, né? E faz o Isso é hidrogênio o ter carro do explosão. futuro, mas é... Então, mas por que isso não foi para frente? Porque as grandes corporações não deixam. Não é verdade. E aí eu falo, é porque você faz assim, você separa o hidrogênio e o oxigênio, aí na frente eles se encontram outra vez, dá uma explosão e gera energia. Só que isso é feito nos satélites espaciais, é o hidrogênio que é o combustível. Só qualquer batida que você dá, o hidrogênio explode, é um gás combustível. Então o problema é tentar como fazer a combustão do hidrogênio sem ele explodir. Então todos os carros na rua com hidrogênio vai ser uma explosão. Seria uma bomba ambulante. Seria uma bomba ambulante. Tá. Isso daí é a coisa mais... Qualquer estudante de química faz isso. Separa o oxigênio e o hidrogênio no laboratório, depois faz eles encontrar, passa uma faísquinha elétrica, dá um estouro. Pam! Virou água outra vez. Você está entendendo, né? E hoje tem carros assim, mas modelos, protótipos, que anda com água mesmo. Na Rússia tem, nos Estados Unidos tem. Mas para você fazer isso em escala, ainda não conseguiram controlar. Eles tentam controlar essa velocidade dessa reação com glicerina. Diz que a glicerina diminui a velocidade da reação hidrogênio e oxigênio para formar água. Se o dia que controlar isso, o combustível vai ser água. Só que aí vai ter que pegar do mar, né? Porque aqui em Bauru já está faltando água. Né? Não, está faltando não. Está Desperdiçando. Perdendo. Muito bom. Eu agradeço a sua audiência, continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.